iniciar os trabalhos dessa noite, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de acreditarmos para servir. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade. Te pedimos que permita que sejamos aqui humildes instrumentos da sua vontade, da sua bondade e de sua infinita misericórdia. Pedimos um amparo para todos os trabalhadores dessa casa, os encarnados e desencarnados. Te pedimos, Senhor, que nos dê o pão celestial, alimente os nossos corações. Que assim seja. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim seja. Aquela dicasinha que nós temos dado para o estudo de casa, hoje é o capítulo 19. Eu vou ler porque hoje é maior um pouquinho, estou um pouquinho atrasado, mas está lá no capítulo 19. A fé transporta montanhas. E nós estamos aqui hoje com o professor Jurandir, que mais uma vez vem nos prestigiar e vai falar sobre a tua cruz. A cruz de cada um de nós. Está em qual capítulo? Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. A casa é sua. Vou te pedir que após nossa prece para nós encerrar. Tá. Muito boa noite a todos. Nós vamos trabalhar um tema que é de extrema importância para todos nós, né? Que são as nossas cruzes, né? O ser que Jesus fez para nós. Mas antes de a gente entrar no tema propriamente, vamos trabalhar o livro da Esperança. O livro Boa Nova, no final dele, o nosso amigo Pastor Francisco Cantiavé, é uma passagem de Jesus lá no horto, né? O livro Boa Nova, ele traz passagens de Jesus, né? Faz o que aconteceu na época dele, aconteceu ele entre os apóstolos. Olha, muito interessante para a gente poder perceber até a dificuldade que os apóstolos tinham também, né, na lida com o que o mestre pedia para a gente. Então, naquele momento que Jesus fazia uma oração, os apóstolos dormiram, né? Lembra dessa passagem, eles dormem, né? E Jesus então os questiona: vocês não podem ficar acordados orando comigo? Mas representa a nossa invigilância para muitas situações, né? Toda a passagem do Evangelho representa isso para nós. Então ele vai conversando com eles, e João, né? João, que é filho de Zebedeu, ele diz algo para João que refere-se a todos nós. Vamos ler o que ele está dizendo para ele. Está no final do capítulo. Ele diz assim para ele: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem nossos passos que cada espírito na terra tem de ascender sozinho ao Calvário, ao Calvário de sua redenção, muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Tá? Então, vamos falar sobre isso aqui depois, né? Vamos terminar de ler aqui. Diz assim: em face dessa lição, o discípulo do futuro, está talvez se referindo a nós aqui, né? Agora, esse nosso momento, compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária.
uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixeis de orar e vigiar. Ele dá um alerta para todos nós aqui, não é? Porque nós temos um problema de difícil solução, que é o apego excessivo que nós temos aos nossos familiares. É difícil, isso não é para qualquer um, não. Né? É difícil. Eu lembro de uma obra de Joana de Anjos que ela diz assim para a gente: não criem seus filhos como se fossem bibelôs de cristal. Né? Mostrando para a gente que até esse apego excessivo que nós temos aos filhos não vai ser benéfico para nós e nem para eles, principalmente para nós, porque a gente vai acabar sofrendo. Então, quer dizer, nós temos que criar assim, esse amor não tem como a gente dosar, né? Ele é um amor assim, incondicional, um amor que surge, a gente não sabe nem de onde, né? Mas ele aparece. Mas na hora essa lida com eles tem que ser alguma coisa assim de muito bom senso. A gente sabe que não é fácil. Quando se trata de filho, né? A coisa é complicada mesmo. Se a gente pudesse, a gente viveria por eles, né? Tudo. Mas Jesus já colocou aqui, no que nós acabamos de ler, a nossa marcha será sozinho. A nossa prestação de contas será sozinho. Não adianta. Tá certo? Não adianta. Mesmo que a gente, quando a gente pega nesse, né, às vezes no jornal acontece algum incidente ou um acidente, né? E vai a família toda, por exemplo, quem diz que eles vão acordar no mesmo lugar, todos eles? Nós sabemos que não. Né? Cada um está no ponto da trajetória evolutiva. Então, vai se reencontrar? Vai se reencontrar. Mas não podemos caminhar juntos lá, porque lá a lei prevalece mesmo. Não é? Ela prevalece. Mas ela nos aconselha isso para que aqui a gente já vá se desapegando um pouco, né, dessas situações que passam a ser, em muitos casos, situações doentias. Né? Passam a ser doentias. Então a gente fala assim que a gente tem, por experiência própria, tá, gente? Eu estou falando aqui assim, mas é por essa experiência própria. Né? A gente tem um filho que a gente fica, né, aquela coisa que a gente tenta se bobear, que é adivinhar o pensamento dos filhos, para poder fazer o que precisa ser feito, né, para poder agradar. Mas ele está dizendo aqui dos nossos familiares, nossos companheiros, que a jornada vai ser sozinha mesmo. No capítulo 8, o versículo 34 do Evangelho de Marcos, então, foi dito assim, ele registrou essa palavra de Jesus muito conhecida, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí agora sim nós temos um problema grande, não é? Negar a nós mesmos. Porque Jesus disse, aquele que quer vir após mim, o que ele quis dizer com essa expressão, né? A gente quer após ele, ou seja, se eu quero obter as conquistas que ele teve, que Jesus, gente, nós vamos lembrar que Jesus foi como nós, não é? Para nós que somos espíritas, saber muito bem disso, né? Ele foi como qualquer um de nós que estamos aqui sentados aqui, hoje conversando. E alguns acham que ele foi um ser criado especialmente, né? Foi criado assim, Deus criou em especial, né? Já daquela forma e mandou para a gente. Não, ele era como um de nós, tá certo? Não sabemos muito sobre Jesus, tá? Nenhuma obra fala muito sobre Jesus, sobre a trajetória dele, a evolução dele, aonde que ele evoluiu, né? Emmanuel só fala que o planeta que ele evoluiu já tem mais de 5 milhões de anos, que esse planeta não existe mais, né? Ou 5 bilhões de anos que o planeta não tem mais, o que Jesus evoluiu. Mas ele era como nós. A diferença dele, o diferencial dele, uma coisa que já foi dito para a gente é que
Quando ele conheceu as verdades da lei de Deus, ele as aceitou de imediato. Ele aceitou de imediato. Ele fez sua mudança e ele evoluiu com muita rapidez. Não foi como a gente não, é teimoso, né? Nós somos teimosos, não. Então essa passagem diz, se a gente quer essas conquistas dele, já que nós tomamos o caminho errado, vamos dizer assim, então que a gente siga o que ele deixou para nós. E para quem não sabe, o que ele deixou para nós é o Sermão da Montanha. Ali que eu tenho que seguir. É daquilo que eu preciso. Não é isso mesmo? Então mostrando para a gente, porque ele disse antes, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, olha o que ele usa, ninguém vem ao Pai, vamos traduzir para nós, né? Se não fizer o que eu estou pedindo a vocês aí, que está no Sermão da Montanha. Ninguém chegará lá se não fizer aquilo. Tá? Então não é fazer o que ele fez, que ainda está muito distante da gente. Mas se eu quero construir o reino de Deus dentro de mim, eu tenho que seguir aqueles passos. Não é assim no passagem diz isso para nós? Buscar primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E nós fazemos exatamente o contrário, né? Buscamos todas as outras coisas lá fora, né? A gente busca tudo lá fora e quer que o reino de Deus apareça aqui dentro. Ou então, durante o período, né, achamos que o reino de Deus estava lá fora. Buscando, a gente não sabe onde. Mas também nunca encontramos, né? Nós nunca encontramos. Isso, nessas nossas buscas. Então a gente começa a perceber, até que a doutrina espírita que esclareceu para não, o reino de Deus está dentro de você. Está dentro. Só que, para que eu possa obter a conquista do reino de Deus, que está aqui dentro, aqui dentro está muito poluído. Não é? Aqui dentro da gente está muito poluído, tem muita coisa aqui que está sobrando. Que está sobrando. Que nós somos conquistando nas nossas encarnações, achando que algumas dessas situações eram sinônimo de felicidade. Então, quando a gente achava que era sinônimo de felicidade, nós criamos o que em torno de nós? Um campo de ilusão. Não é? E vivemos esse campo de ilusão durante várias encarnações. E em alguma delas repetimos essas ilusões. Não é assim? Fracassamos pelas mesmas coisas. Tá certo? Então se a gente buscar, qualquer um de nós aqui, umas 20, 30 encarnações para trás, nós vamos ter até medo do que a gente vai encontrar lá. Não é? Por isso nós temos no espiritismo o esquecimento do passado. Porque o passado agora não importa. Foi ele que nos trouxe aqui agora. Então agora eu preciso ter na minha cabeça aquela famosa frase do Chico Xavier que circulou muito quando ele partiu para o plano espiritual, não é isso? Ninguém pode voltar atrás, não é assim? Para poder consertar as coisas lá. Mas nada nos impede de começar agora e para a gente ter um final melhor. Então para isso eu preciso realmente desocupar o que está aqui dentro, que não me deixa progredir. Então por isso que na passagem de Marcos diz ali, aquele que quer vir após mim, ele diz, fugiu aqui a palavra, negue-se a si mesmo. Que, quando ele diz negue-se a si mesmo, a gente não pode negar nós próprios, né? Mas é como ele disser, vamos traduzir para a gente aqui, né? O que vai ser esse negue-se a si mesmo? Abra mão do homem velho, reeduque o homem velho. Porque esses vários erros cometidos em várias reencarnações, aconteceu o que conosco? Alguns hábitos nossos ficaram o quê? Cristalizados. Então a cristalização torna esse ato automático. Então nós vamos trazer para a nossa situação política atual e social, sem falar de político, né? Trazer a situação do nosso país ou do próprio planeta Terra. Quando você vê uma reportagem e você vê que o irmão
retirou a vida de um companheiro ou de uma companheira, né? Igual a gente vê todos os dias, né? É só ligar a televisão que a gente vê isso toda hora, com alguns requintes de crueldade, de muita violência. Nós ficamos chocados, não é? Mas agora vamos esquecer a reportagem, não é isso? E o sensacionalismo da mídia. E vamos voltar no espiritismo, na doutrina espírita. Tá certo? Aquele irmão é um espírito, não é? Que reencarnou. E quando ele tem coragem de fazer isso, até com uma idade, até pouca idade, ele está fazendo o que na verdade? Ele está repetindo algo que ele sempre fez. Algo que ele sempre fez. Então, na nossa escola, não sei, eu não ouvi não, mas alguém falou que isso surgiu na Rádio Tatiaia sexta-feira, quinta ou sexta-feira. Um menino gravou um vídeo na rua lá perto de casa, lá que escola perto de casa, com um facão na mão, falando que eu vou pegar, eu falo da vice-diretora, né? Que eu vou pegar a vice-diretora, menino de 11, 12 anos de idade. Mas ele está mais aquela palhaçada do que uma verdade verdadeira mesmo, né? E dizendo isso, aquela coisa toda, aí acabou que o vídeo circulou dentro da escola, né? E a diretora falou com os pais, aí chegou no ouvido da polícia, o sargento que é responsável pela escola mandou chamar o menino, e eu sei que isso deu na Rádio Tatiaia, né? Acabou dando essa história toda lá. Aí hoje eu estou vendo lá no recreio o pessoal comentando, mas esse negócio do menino e tal, porque né, muito novo, como é que tem coragem, aí eu peguei e falei, aí a gente que é espírito fica doido para dar um palpite, né? A gente fica doido para dar palpite. Não tem como a gente não... não tem como, mas o povo não é espírito, aí você fica assim, você tem que medir o que você vai falar, né? Aí eu falei assim, gente, vamos lembrar que ele está fazendo isso, ele não teve quem o orientasse de outra forma. Tá? Então ele está manifestando quem ele é. Concorda comigo? Quem ele é. Então nós temos que lembrar desse detalhe. Nós temos ali, ó. Olha que coisa mais linda, né? Como que a gente não se emociona? Não é isso? Pequenininho, aquele bebezinho. Agora, como espírita, eu lembro que eu fazia isso com a minha filha quando tinha aquela idade. Quando ela dormia, eu ficava olhando para ela assim. Eu ficava no berço, lá em pé no berço, ficava olhando para ela e falava assim, quem será você? Não é? Quem será você? Qual será a nossa ligação? Né? Eu dei tanta sorte que era uma ligação amorosa. Ainda bem, né? Era uma ligação amorosa. Ainda bem. Mas o que a gente quer perceber é que aqueles pais têm a obrigação de colocar no caminho moral e religioso esse espírito que voltou ao planeta por algum motivo. E alguém fez isso com aquela criança? Não. Não fez, não. Então ele está manifestando quem ele era. Ele manifesta quem ele era. Então quando diz para a gente assim, negue-se a si mesmo, então agora, creio que nós fomos educados, não fomos abandonados, e não fizemos nada tão errado assim, mas nós temos os nossos problemas das encarnações anteriores, que nos atrapalham. E agora eu preciso de quando Jesus diz aquilo para a gente, dizendo que agora você vai, se você quer seguir esse caminho que eu deixei, você vai ter que abrir mão. Você vai ter que abrir mão. Vamos colocar assim para a gente ficar mais claro, das tentações. Você vai ter que abrir mão das tentações. Mas tentação é uma palavra muito forte, né, para nós, dentro do Evangelho. Mas vamos entender a tentação. Segundo os exemplos do Haroldo, né, que às vezes é muito engraçado nessas comparações, ele dizer, segundo ele, que a tentação é você na rua, correndo, de um cachorro bem grande e feroz, né, que está te perseguindo, você está correndo dele, mas está doido para ele te alcançar. Então, né? Então a tentação na verdade é o quê? É aquilo que eu quero muito fazer, mas eu não devo. Não deveria fazer.
Então, quando diz uma passagem do Evangelho, que eu não vou me lembrar, até estava lendo ela ontem, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Não sei se é capítulo 89, alguma coisa assim, que fala, né? O varão será tentado pela sua concupiscência. Não é assim? O que é a concupiscência? Nessa questão aí. É o que vem de dentro para fora dentro desse processo. Então, quando a gente fala que a tentação é uma coisa que eu quero muito fazer e não devo, porque eu acreditava até um certo tempo que a tentação é aquilo que estava do lado de fora. Sabe quando você viu, a gente não tinha essa expressão, você vê uma coisa, nossa, aquilo ali é uma tentação danada. Nós temos essa mania de falar assim, né? Aquilo é uma tentação, aquela coisa toda. Mas começamos a perceber que não. Ela só vai ser uma tentação para mim lá fora se ela ressoar aqui dentro. Se ela ressoar aqui dentro, é a concupiscência. Ou seja, aquilo mexe comigo. Mas não mexe com outras pessoas. Não é? Então, para elas, aquilo não é uma tentação. Então, a tentação é individual. É aquilo que eu estou trazendo das vidas anteriores, que eu preciso negar. Que eu preciso transformar. Porque o homem velho precisa comigo. Mas eu sou o homem velho. Não existe dois personagens. Não é? Não existe dois personagens. É homem velho e homem novo. Nós somos homem velho e homem novo ao mesmo tempo. Então, posso matar o homem velho? Não, porque sou eu mesmo. Não posso matar o homem velho. Eu preciso fazer o que então, na verdade? Reeducá-lo. Nós temos que ter uma reeducação do homem velho. Ou seja, o homem velho vem com os defeitos. Não é isso? Nós vamos transformar esses defeitos em virtudes. É o que ele pede. Mas para que eu faça isso, como ele diz na próxima passagem, eu preciso abrir mão de muita coisa. Para nós agora, nós temos que entender dessa forma, né? Eu tenho que abrir mão de muita coisa. Mas qual que é o problema de abrir mão de muitas coisas? Eu não quero. A gente não quer abrir mão de muitas coisas. Aí que está o problema. Né? Quando você estuda no livro Pensamento e Vida, o segundo capítulo sobre a vontade é o gabinete, né? Que segundo Emmanuel descreve lá, são vários departamentos, mas a vontade é o gabinete que gerencia todos eles. Então, quando você convidou alguém para vir aqui hoje, você não estou com vontade. Acabou, como é que você vai trazer ela aqui? Ela não está com vontade. Então, eu preciso ter vontade para poder fazer o que ele pediu para a gente. Não é isso? Então, aí, dentro da prova, a gente pode falar só da passada do Evangelho. Né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aí então o problema é o que é a nossa cruz. De vez em quando em casa a gente fala essa expressão, não é essa expressão? Olha para alguém que mora conosco assim, não é? Essa é minha cruz. E é mesmo. E é a sua cruz mesmo. Né? É meu karma, é minha cruz. Mas o karma não é o que a gente pensa que é. O karma, conviver com alguém, casar com alguém, ser pai de alguém, ou mãe de alguém, ou ser filho de alguém, isso se chama planejamento reencarnatório. Não é? Isso é um planejamento. Ó, chegou sua hora. Você vai lá, aí você vem todo feliz, eu vou reencarnar. Não é isso? Aí busca alguém que você conheceu lá no século VIII, né? Onde a briga foi feia. A coisa foi feia, né? Aí vem um espírito lá no século VIII, vem um sujeito lá. Ou sujeita, né? Aí vem os para, pois é, mas você vai casar, vocês agora vão se casar nessa ida lá para baixo, lá. Porque tem que resolver esse problema entre vocês. Não é? Então a gente vem. Né? A gente vem com esse companheiro, com essa companheira. Isso é o planejamento reencarnatório nosso. Tá certo? E o que é o karma, na verdade? O karma é aprender a lidar com essa, conviver e lidar com esse companheiro aqui agora. Esse é que é o karma. Como que eu vou conviver com essa pessoa? Precisa aprender isso. Esse é o nosso karma. Né? E a gente muitas vezes usa a expressão, né? A minha cruz, é a minha cruz,
mas é mesmo, é a cruz mesmo, nossa. Tá certo? Mas a cruz que Jesus carregou, ela foi imposta por nós. Não é isso? Ela foi imposta por nós. Agora, a cruz que nós estamos carregando, fomos nós mesmos que escolhemos. A escolha foi nossa. Tá certo? Começamos a escolher a partir do momento que nós erramos com esses companheiros. Então já fica gravado na lei de causa e efeito que existe um débito entre nós. Na verdade, com a justiça de Deus, né? Mas que nós temos que nos reatar. Então já começou dali. Tá certo? Então uma lição boa de se aprender para quem ainda não acordou ainda para essa questão, e eu gosto muito de falar porque foi a primeira grande lição que eu aprendi na doutrina espírita, é que tudo que me acontece é culpa minha. E eu vou parar de botar a culpa em quem mora comigo. Não é? Vou parar de colocar. Todo dia na sala, quando eu na sala de aula, eu passo uma frase para os meus alunos do livro Sinal Verde. Eu selecionei lá 140 frases que não falam de reencarnação, de espírito, porque a maioria deles são evangélicos, né? Então são frases, né? E eles adoram, quando eles acham elas bacanas, eles tiram foto, postam no Facebook, e mandam para todo mundo, acusa o colega, né? Eles mandam ler no quadro, acusa o próprio colega, eles gostam de fazer isso também, né? Então assim, eu lembro que a frase de hoje era assim, cada um tem hoje o que escolheu ontem e terá amanhã o que está escolhendo hoje. Não é essa a nossa trajetória? É essa. Livro Sinal Verde, lá lembrando isso. Então, quer dizer, essa cruz que eu preciso carregar, ou como intitulada a lição do livro, Livro da Esperança, Nossas Cruzes, as nossas cruzes são as nossas dívidas com a justiça de Deus. Não é? Mas como que eu me endividei com Deus? Não sabendo conviver com os meus irmãos, aqui na Terra, ou em outro planeta que seja. Né? Eu não soube conviver com eles. E fizemos várias coisas, né? Ainda bem que a gente não sabe, né? Matamos, roubamos, trapaceamos, traímos, ferimos, magoamos, assassinamos, várias coisas. Fizemos várias coisas. E ainda bem que a gente não lembra. Né? Mas segundo Paulo de Tarso, segundo Emmanuel, a gente hoje está melhor, bem melhor do que a gente era antes, graças a Deus. Mas a dívida ficou, e ela tem que ser sanada, tá certo? Então é uma lição interessante para a gente poder aliviar o peso que tem dentro da nossa casa com os nossos familiares, né? Porque essa cruz é minha. Não adianta eu passar para ninguém. Não adianta eu abandonar ela também não. Vai ficar promissória aberta para pagar depois. Mas tem que pagar. A justiça de Deus não é como a nossa. Tá? Mas para isso, nós vamos lá em Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Mas Jesus aconselhou. Já dando uma dica para a gente, né? Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás lado a lado com ele. Por que Jesus disse isso para nós? Que ele não podia explicar naquela época. Porque nós não sabemos quando nós poderemos reencarnar de novo com aquele mesmo espírito. Nós não sabemos quando. E não somos nós que decidimos isso. Tá? Então, a chance que nós estamos tendo agora com esses companheiros de agora, com quem nós casamos agora, com quem foram os nossos pais agora, os nossos filhos agora, o genro, a nora, o sogro, a sogra, o sobrinho, o irmão, esses irmãos, nós não sabemos quando teremos uma nova chance de nos reunirmos novamente. Então esse papo de eu sou espírito, depois eu pago, é assim que a gente fala não, né? Na próxima encarnação eu pago. Nessa eu não dou conta. Isso. Muito bem completado, não é? Nessa eu não dou conta, na próxima eu pago. Mas tem um ditado que diz no próprio Evangelho, assim, fala um termo parecido, que
Deus dá o frio conforme o cobertor? Não é? Que, segundo Emmanuel, nós estamos pagando 10% da dívida. Imagina. Segundo Emmanuel, nós estamos pagando 10% do que a gente deve. Senão a gente não daria conta de pagar. Para amenizar, porque o nosso Deus não é aquele Deus que nós aprendemos no passado, não, né? De vingativo, punitivo, não. Nosso Deus é de amor e misericórdia. Ele quer o nosso. Quando nós falamos aqui de planejamento reencarnatório. Quando a nossa reencarnação é planejada, ela é planejada para dar certo. Ela é planejada para dar certo. Então, talvez muitos de nós que pediram na hora de reencarnar, mas eu queria ir rico, dessa vez falando rico não vai dar certo agora. Você não está em condições ainda de lidar com dinheiro de novo. Porque todos nós já fomos ricos, tá? E poder ficar mais animado, né? Já fomos ricos. Já fomos ricos. Mas soubemos lidar com dinheiro? Não. E quando pediram para lidar com ele agora não, porque agora você não está preparado. Se ele voltar na sua mão de novo, você vai fazer as mesmas besteiras de novo, tem que estar mais firme para lidar com ele. Já consola a gente ficar pobre, né? Já pode ficar mais conformado, né? De não ter dinheiro, então a gente já fica mais tranquilo. Né? Fala assim, só não sou rei porque Deus não quis. Né? E outros vários pedidos. Tá? Vários pedidos que nós fizemos. Eles falam assim, não, porque agora você não está preparado para isso. Então por que isso? Para que a nossa reencarnação, que a gente obtenha sucesso na nossa encarnação, que a gente vença as provas de agora. Então não cabe essa expressão, agora eu não dou conta, eu deixo para a próxima encarnação, mas a próxima pode ser daqui a 150 anos, daqui a 200 anos. Leia o livro Céu e Inferno, na segunda parte do Céu e Inferno, e vê o relato daqueles irmãos lá. Né? Nós temos irmãos que ficou no plano espiritual 130 anos por causa do tédio. Mas o que é isso? O tédio deixou o irmão preso lá 130 anos até poder reencarnar. E a gente ia ficar aqui sem fazer nada. Sem perceber que no plano espiritual essa potencialidade toda é 100%. Aqui é só 30%. Tá? O nosso corpo físico ele nos bloqueia em 70% da capacidade do espírito. Então, se eu estou sofrendo aqui hoje, eu estou sofrendo 30% que eu poderia sofrer. Porque lá eu vou sofrer 100%. Lá não tem esse corpo para poder tratar isso não. Então, por isso que vale a pena essa mudança, carregar a nossa cruz. Vale a pena porque vai nos beneficiar no futuro. Tá certo? E é para a gente não fugir do compromisso que é nosso. Tá? O compromisso é nosso. Não adianta passar. Não temos. Só Jesus que teve lá o Cirineu para poder ajudar a carregar a cruz. Aqui não temos. Não vai ter Cirineu para nenhum de nós, não. Temos os amigos, né, que nos auxiliam, não é isso? O amigo espiritual, a casa espírita, o atendimento fraterno, paz, a reunião mediúnica, tudo a nosso favor. Né? Tudo a nosso favor. Mas a prestação de contas é individual. Como eu disse ali, ó. Palavra de Jesus. Não é nossa. Né? Palavras de Jesus. Para a gente poder relembrar, né? O que ele disse ali. Que cada espírito na terra tem de ascender sozinho ao calvário de sua redenção. Sozinho. Nós vamos ter que a nossa evolução, a minha evolução depende de mim. Não posso colocar nas costas de ninguém. Tá? E aí a gente vai percebendo a quantidade de equívocos que a gente comete na nossa trajetória evolutiva. Vou casar com fulano porque é com ele que eu vou ser feliz. Aí eu estou botando no ombro daquela pessoa a minha felicidade. É um peso muito grande para aquela pessoa. Muito grande. Tá? Achar que ela que vai me fazer feliz. Não pode ser assim. Né? Até a gente descobrir também que a felicidade, esse estado de espírito tem que vir também de dentro para fora. Ele é nosso, é um estado de espírito nosso. Tá? Eu tenho que ser feliz por mim mesmo. Se eu começar a depositar nas pessoas,
como que eu vou depositar no espírito imperfeito a minha felicidade? Depende também do que essa pessoa que está falando entende por felicidade. Pois é, a felicidade foi trazida de tantas formas, né? Muitas vezes são as questões materiais, né? Pelo menos o que a mídia passa para a gente, não é isso? É a questão material. É isso que ela passa para nós, sinônimo de felicidade. Mas é só na propaganda, né? Só na novela, na propaganda, né? É só na propaganda. Porque vai conversar, se a gente vai. Senão o povo vai achar que a gente é doido, né? Mas a gente vai fazer isso, né? Você pode andar aqui mesmo, no bairro, assim, às vezes é uma casa assim, muito bonita, ou então ir lá para o Belvedere acima, lá, né? De uma mansão, a gente bate no campainha e pergunta o dono, tá? Você é feliz? Então, você é doido. Se a gente pudesse fazer, ele vai falar para a gente que materialmente ele é feliz, mas e espiritualmente? Então, quando foi falado assim, o dinheiro não compra felicidade, muita gente duvidou, mas é uma frase extremamente verdadeira. Não é? O dinheiro resolve o nosso problema? Resolve. Material. Material resolve. Não é? É um problema mesmo. Na matéria eu não tenho problema. Mas e o espírito? E lá dentro? Como é que está lá dentro? Adianta aquilo tudo e chorar todo dia? Não é? Não resolve. Né? Não vai resolver. Então a gente começa a perceber isso, nós estamos percebendo isso agora. Nós que somos da doutrina espírita, que temos esse esclarecimento. Tá? Mas pela passagem de Marcos, mas não adianta eu ter o esclarecimento e não colocar ele na prática. Não adianta. Né? Não tem uma fala de Jesus que diz assim: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Não é nem que eu peço, né? Que eu vos mando. E como ele disse também em outras passagens, não adianta eu falar Senhor, Senhor, né? Porque não vai entrar só por isso. Precisa fazer o que ele pede. E nós fazemos? Não. A gente não faz, mas depois quer ser feliz. Então nós precisamos começar daí. Que é o que ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é assim que ele diz para a gente? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aí, vamos ver o que Emmanuel fala para a gente aqui. Um pedaço que Emmanuel diz para a gente assim: olha, assevera Jesus que se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar nossa cruz. Em renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e em benefício daqueles que nos cercam. Então, quer dizer, eu preciso fazer alguma coisa pelas pessoas também. Né? Tomar nossa cruz é uma renúncia, mas ela também tem que dar frutos. Tá? Tem que dar frutos, que é o que a gente tenta fazer, né? Porque a doutrina tenta ensinar para nós. Por isso os vários trabalhos assistenciais que a casa tem. Porque é ali que eu consigo um suporte maior para que eu possa conquistar algumas renúncias. Tá certo? Convivendo com irmãos que necessitam muito mais do que nós. É ali que eu ganho força. Você quer trabalhar o orgulho? Ser uma pessoa arrogante, orgulhosa, que não gosta de receber não de ninguém, não gosta de ser contrariado? Vai fazer campanha do quilo. Não é? Você bater campainha e você vai ser xingado a manhã inteira. No começo vai dar vontade de se estrangular o dono da casa. Com o tempo, vai acostumando, né? Acostumando. Mas isso é um trabalho de tempo. Isso é um trabalho de tempo. A campanha do quilo é muito bom para quem é orgulhoso. Né? Para quem é muito assim, tem o nariz muito em pé, vamos dizer assim, né? É uma tarefa boa para isso. Para a gente aprender a ganhar não. Né? Aprender a ser xingado e mostrar outra face. Não é que seja bom ser xingado, não. Mas o objetivo não é ser xingado. Porque o xingamento vem de lá. É problema de quem está falando. É para a gente aprender como que eu quero aprender a lição de oferecer a outra face.
não é? Mas para oferecer a outra face eu tenho que ser ofendido. E uma das tarefas que a gente mais é ofendido dentro do espírito é a câmera do quilo. Né? Porque você não sabe que casa você está batendo, se é espírita, se é evangélico, se é católico, se é ateu, se é bonzinho, se é bravo, se é ignorante, se é delicado. A gente não sabe onde a gente está batendo. Então é uma tarefa que traz muito isso para nós. Mas é ali que eu vou aprender a oferecer minha outra face. Porque no começo eu oferecer a face sim, que é de refutar ao xingamento, é revidar o xingamento. Depois, com o tempo, a gente vai mudando, vai mudando. Aí a gente vai fazer até orações para essas pessoas depois na nossa casa, na nossa reunião. Nós vamos orar por elas. Então é assim que nós vamos aprender. É o que ele diz, é uma renúncia que tem que dar frutos. Não pode ser só umas renúncias isoladas, senão não vai ter, né, muitas coisas não. Ele diz para a gente assim, olha, a face disso, nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece. Não é? Nós estamos no mundo, a nossa cruz nos oferece aí todas as realidades, ou seja, muitas ilusórias. Criamos muitas ilusões, então nos desiludir agora, né? Perceber que esse não é o caminho. Dentro das quais somos convocados a erguermos na construção da felicidade geral. Então chega de pensar só em mim, né? Temos que parar, né? de pensar, porque nós temos lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 26, aquela passagem que diz assim, né? Pois o que adiantou, não, o que vale ganhar o mundo, né? Que perder a alma. O que resolve para nós? A gente, como espírita, sabe muito bem disso. O que nós vamos levar para o plano espiritual? O que Jesus falou, né? A cada um segundo as suas obras. Vou chegar com as minhas obras. Porque não importa onde que eu morei, o que eu fazia, o que eu tinha, isso não importa. Vai importar só uma pergunta: o que você fez? Só vão querer saber só essa pergunta, mais nada. O que você fez? Né? Ah, mas eu tinha um carro muito bacana para mim, parabéns. Seu carro ajudou quantas pessoas? Não, nenhuma, não só minha família. Não está devendo, né? Nós temos que pensar nisso. Não é proibido ter as coisas aqui. Nós temos que disponibilizar também as pessoas que necessitam do nosso auxílio. Porque é isso que vai contar no plano espiritual. Não é? Segundo o doutor Inácio Ferreira, diz que quando ele chegou lá, o que ele percebeu lá foi exatamente isso. Que o bem é a nossa grande moeda no plano espiritual. O bem, porque não precisa chegar lá iludido, não. Achando que sabe os espíritos de cor, né? Sabe a Bíblia de cor, sabe, não se iluda, não. Que eu era o presidente da FEB, da União, ele falou, não se iluda, não. Né? Não se iluda, eles querem saber o tanto que você foi bom. É isso que vai contar para você. E segundo ele, os bons, né? Também no linguagem dele lá figurativa, mas os bons, diz ele que até os anjos vêm para conversar com eles. Os bons. E o nosso objetivo é esse. É ser bom. Mas para ser bom, nós temos que encarar o que tem aí fora. Que é o que ele coloca para a gente aqui. Aí vamos falar de nós aqui um pouco. Ele diz assim para a gente. Os fardos que nos cabem transportar, a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre, né, que foi o que Jesus pediu, basta às vezes contém. Vamos enumerar aí agora o que nós temos que carregar, né? As dores das grandes separações, né? As farpas do desencanto, as provações em família, que quase ninguém tem, né? Provação em família tudo perfeito, né? Ninguém briga, ninguém faz nada de errado com ninguém, né? Os sacrifícios mudos, que muito característico das mães, não é? Que sofrem em silêncio, muitas vezes, né? E muitos pais também. Os sacrifícios mudos em que os amados nos pedem largos períodos de aflição, né? Às vezes os filhos que trazem muitos problemas, muitas vezes, né? Os desastres no plano físico que nos cortam a alma e abandonam aqueles mesmos que nos baseavam todas as esperanças, às vezes nos abandonam, né? Mas a gente também deposita esperança em espírito imperfeito,
nós vamos colher esse amargo mesmo. O cativeiro é compromisso pela sustentação da harmonia comum. Então precisamos muitas vezes renunciar dentro de casa para que a harmonia não seja quebrada. Tem que ficar muito atento a isso, né? E as tarefas difíceis, mostrando para a gente. Ele finaliza para a gente dizendo aqui, né? A vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Então a vida tem tudo isso, mas ela também tem os seus problemas, né? Ele diz para a gente aqui, para que a gente possa seguir então em silêncio diante das dificuldades. Então essas nossas cruzes que nós temos que carregar são exatamente aquelas que nós buscamos no passado e estão conosco hoje. Então, segundo Mateus, quando diz reconcilia-te depressa com o teu adversário, essas nossas cruzes também têm nome. Não é isso? A gente chama muitas vezes, né, de esposa, de marido, de filho, de pai, mãe, o chefe que nos pega no pé constantemente, o vizinho que não nos dá sossego, né, amigos, companhia de jornada que dá dor de cabeça, né? E nosso meio familiar em geral. Então nós precisamos caminhar em frente com essas dificuldades mesmo. Eu tenho que lembrar que essa dificuldade, ela é minha. Ela é minha, não dá para transferir para ninguém. Tá certo? E qual que é o recurso que nós vamos ter para poder fazer isso? O Evangelho. Porque quando ele pede para a gente negar a nós mesmos, nós já colocamos aqui que é a transformação do homem velho no homem novo com as suas virtudes, nós temos que lembrar que o homem velho é bem mais antigo que o homem novo. Porque veja bem, se a gente está tentando, eu costumo dizer que essa encarnação nossa agora talvez seja a nossa encarnação mais importante. Eu julgo para mim, a minha como a mais importante, essa de agora. Porque eu creio eu que é nessa de agora que nós estamos buscando saber o que tem naquele livro, né, que foi editado tantos anos atrás, que nós nunca demos bola para ele. E agora a gente está curioso de saber o que tem lá que salva nossas almas. Então é nessa encarnação agora que muitos de nós estamos aceitando a mensagem do Cristo e buscamos através da doutrina espírita. Então nessa encarnação agora a gente está tentando moldar esse homem novo. Mas nós estamos encarnando aqui há uns 40 mil anos. Olha só agora que a gente está abrindo para essas verdades. Então a gente percebe o quê? Que o homem velho tem muito mais experiência do que o homem novo. Não tem? Tem. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai para não cair em tentação. Porque ela vai sintonizar conosco por aquilo que nós já fizemos no passado. Não é? Então esses erros que nós cometemos, gente, na nossa encarnação atual, não é por esporte, não. Né? A gente não é por esporte, não. A gente erra porque nós vamos pensar que nesse erro, eu estou simplesmente reproduzindo quem eu sou. Nós já falamos aqui agora mesmo, estamos reproduzindo o que a gente sempre fez. E a hora que eu sou colocado em prova, a hora que eu preciso carregar essa cruz e dar esse testemunho, eu não tenho forças para resistir e falar não. Porque eu quero fazer uma coisa que eu já fazia e que eu gostava. Não é? E a cruz que nós temos agora, uma dessas que nós temos agora, é exatamente ter forças para falar não. E eu vou buscar essa força de onde? Se o homem velho é bem mais experiente que o homem novo. Se isso já cristalizou. Quando cristaliza é pior. Né? Então a arma que o homem novo tem para poder lutar contra isso é a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. É ali que a gente consegue. Então nós vamos perceber que as pessoas que não têm religião,
dificilmente conseguem superar algumas dificuldades, porque não tem onde se apegar e então, muitas vezes nem por que mudar. Né? Muitas vezes nem por que mudar. Porque muitos de nós na doutrina espírita começamos a doutrina espírita pelo sofrimento. Né? Muita gente chegou aqui pelo sofrimento. Não é assim? A doutrina espírita muitas vezes é o último recurso. Tá certo? Porque já bateu cabeça tudo quanto é canto. Já foi médico disso, médico daquilo, aquela coisa. Até que um dia alguém te convidou a vir aqui. Porque o problema está além da medicina, está além do corpo físico. Então veio para cá pelo sofrimento. Aí ingressando, muitas vezes também fazendo algumas coisas aqui por medo. Né? E o medo de ser assombrado de madrugada por um obsessor. É isso? Aí faz as coisas que ficou com medo. Mas tem que fazer. Depois o medo vai embora. E a gente passa a ter então uma postura melhor, uma vontade melhor. Então a gente precisa perceber que esse processo vai trazer engrandecimento para a gente. E é aí que eu estou conseguindo ter uma força para poder suportar o que está me acontecendo. Não é? Baseado que nós somos imortais e que a vida continua após a nossa partida daqui. Então, por isso, compensa carregar essa cruz. Não é? Porque eu vou ser cobrado pela consciência se eu realmente cumprir o que eu prometi quando eu vir para cá. Então nós vamos relembrar isso, vamos lá no começo outra vez, não é? Essas cruzes que nós temos dentro de casa, e nós também somos, vamos lembrar que nós também somos cruz para alguém que está lá dentro com a gente também, né? Nós somos até às vezes mais pesado que o que a gente acha que a pessoa é para nós, eles são até mais pesado. Essa cruz que veio para dentro da nossa casa, muitas vezes nós pedimos para que isso acontecesse. Para quem já leu Renúncia, não é? Quando a Alcione resolve vir, o que dizem para ela? O que o amigo espiritual dela diz para ela? Né? Não vai. Você estará sujeito às vicissitudes da terra. A todas essas sensações que nós temos aqui, que muitas vezes nos trazem dificuldades, fala, você vai estar sujeito a todas elas e não poderemos te proteger. Mesmo com todo o seu engrandecimento espiritual, porque é uma irmã bem na nossa frente, né? Mas bem na nossa frente mesmo. Não é isso? Acho que ela veio de Sírios, né? Que ela veio de Sírios. Ela veio do planeta onde Maria mora. Ela é habitante do planeta de Maria. Então ela está lá atrás? Não, ela está muito na frente. Né? Veio renúncia. Mas ela veio por amor. Né? Por amor lá, o Pollux, né? Que no livro vai fazer o papel do Padre Carlos. Tá certo? Então, mostrando que se ela passasse por alguma coisa aqui, ela escolheu vir passar por isso. Obviamente, como irmã de engrandecimento espiritual, venceu sua tarefa, né? Conseguiu suportar as dificuldades da terra, apesar de ter sido injustiçado de novo pelo companheiro. Mas isso é um problema dele, não é dela, né? Porque ela já está bem na frente. Então, para a gente poder lembrar, dentro dessa lição, que quando a gente chegar em casa, eu sempre gosto de falar isso para as pessoas, como eu faço isso para mim, eu acho que é bom a gente fazer, pela doutrina espírita, né? A gente para de olhar as pessoas que moram conosco com esses títulos da terra. Tá? Meu marido, a minha esposa, a minha mãe, a minha sogra, o meu sogro, o meu filho, esquece esses nomes. Né? Olha para eles e pensa, são como eu fazia com Bárbara, né? Faz a mesma coisa. Esses espíritos que estão comigo, né? Nós estamos endividados juntos e renascemos aqui para poder quitar essa dívida. Então eles fazem parte do meu processo evolutivo e eu faço parte do processo evolutivo deles. Tá certo? Porque dessa forma, quando alguém lá na sua casa vier gritar com você, você vai entender bem melhor aquele comportamento. Não é? Entender bem melhor. Ele grita ou ela grita porque sempre gritou.
Ele não foi educado ainda para poder parar de gritar. Mas não foi educado pelo pai e pela mãe, não foi educado evangelicamente ainda, ou como diz nossos irmãos, ainda não aceitou Jesus para poder parar de gritar. Porque o ensinamento do mestre supera o dos nossos pais, é óbvio. É óbvio. Não é? Então, quando é que o nosso país vai melhorar? Quando é que o nosso planeta vai melhorar? Quando o Evangelho de Jesus florescer no coração de cada um habitante da Terra. Aí a coisa vai melhorar. E dentro da nossa casa não é diferente. Mas nós sabemos que para que a gente possa melhorar o planeta, como o João diz para a gente, nós temos que começar dentro da nossa casa. Não é? É dentro da nossa casa que tem que ter esse começo. Então, isso precisa florescer dentro de nós, para que, se ele consegue florescer dentro de cada um de nós, dentro da minha casa fica tudo mais fácil para mim. Porque então eu vou começar a ver aqueles irmãos comigo lá, dependendo do que eles são para mim, né, como espíritos imperfeitos como eu mesmo, precisando da minha ajuda. Tá certo? Eu só vou poder ajudar se eu estiver um pouco evoluído. É para isso. Então, acho que é uma lição que nos auxilia a lidar com a dificuldade do dia a dia. Entendendo que é para o meu bem. É difícil essa lição da doutrina espírita, né? Ah, mas está sofrido, mas é para o seu bem. É para o bem de agora? Não, para o futuro. É para o futuro. Quando chegar no plano espiritual, a gente poder ter o crédito. Né? Para poder ter o crédito. Então, por essa lição, a gente percebe o quanto vale a pena, como diz Emmanuel para a gente no livro da Esperança, né? Vale a pena as lágrimas, essa renúncia, né? Trabalhar de qualquer forma, mesmo que a gente esteja chorando, sofrendo, como diz Paulo, mesmo com os joelhos desconjuntados, que a gente levante e continue seguindo, porque nós vamos ter que voltar ao plano espiritual daqui a pouco, e lá é isso que vai contar para nós, é isso, não é mais nada. Tá? Então, assim, se a gente quer essa felicidade toda, essa paz toda que a gente vive buscando, temos que seguir o que Jesus pede. A gente não segue. A gente lê, mas não segue. Esse é o nosso grande problema. Não é? Ele pediu ali, quer vir após mim? Negue a si mesmo. Ah, mas eu não quero negar, então... né? Como se fosse, então não reclama. Então não reclama. Ele já disse ali. Nega a si próprio, pega a sua cruz e vem. É isso? Assim como aquele nosso irmão lá do Evangelho, né, que era o comerciante rico, naquele momento não pôde segui-lo, né? Quando ele pediu, vende as tuas coisas e me segue. Dá aos pobres, agora ele naquele momento ele não estava preparado para dar aquilo aos pobres e seguir Jesus. Ele teve que esperar uns 1.600 anos mais ou menos para poder depois seguir. 1.600, 1.700 anos para poder depois seguir Jesus, para ele poder dar conta depois de seguir Jesus, né? Para quem não sabe, aquele irmão nosso era o nosso irmão Miramês, né? Era o Miramês, que aí ele já conseguia, assim, ele esperou mais de 1.500 anos para que isso acontecesse. Naquele momento ele não tinha condições de fazer isso, não é? Mas como a lição está para nós agora nós podemos fazer, porque agora a gente já sabe dessas verdades todas. Então, para a gente perceber que vale a pena, né? Vale a pena porque daqui a pouco temos que prestar conta de tudo isso, né? E aí porque a gente não tem assim, o arrependimento, né, de ter gastado tanto tempo com outras coisas e não tanto com a nossa evolução espiritual, porque isso é parte da nossa reforma íntima, né? Para a gente poder pensar bastante nisso, tá? E quando a gente olhar para a nossa cruz em casa, você não dá para carregar, com muita boa vontade dá para carregar, e com Jesus a gente vai carregar com toda certeza, porque foi eu que pedi para que essa cruz viesse, para que eu pudesse ser um espírito melhor na volta ao plano espiritual. Se esse trato foi nós que fizemos, então vamos cumprir, como diz João, aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo, até o fim. O fim é o fim, né? É a hora de voltar ao plano espiritual. Então vamos tentar chegar até o final. Tá certo? Deixa eu te contar uma coisa. Quando você
você fala, a gente vem passando várias encarnações, sempre fazendo as mesmas coisas, né? Repetitivamente. Então, como que a gente vai saber que são as mesmas coisas? Porque a gente não pode saber o que é erro, porque na verdade o que a gente tem nas vidas são escolhas. Ela é muito forte. Então a gente não sabe qual escolha é a certa, qual escolha Mas aquele impulso muito forte, você não dá conta de resistir. Esse que eu não dou conta de resistir está cristalizado, ele me domina. É a tentação que me domina. E esses são os que a gente vem repetindo várias vezes, né? Aí acaba cristalizando e me domina e a gente não consegue. Então, mesmo que a gente esteja aqui tentando, tem coisa que a gente quer mudar e não consegue mudar ainda, né? A gente quer mudar uma coisa e não Como consegue. identificar isso? Dessa forma. Você mesmo. Você identifica. Eu quero mudar. Vamos dar um exemplo prático, né? Você já tentou de tudo para parar de beber e não consegue. Por que será que você não consegue? Já tentou de tudo. Porque você não está bebendo pela primeira vez, né? Pela primeira encarnação. Né? Mas tem que tentar, tem que fazer a força, porque senão a justiça divina dá um jeito de fazer isso para nós. Só que aí não vai ser muito agradável, não, né? É melhor fazer por conta própria. Tá? Bom, é só um exemplo simples. E tem vários outros de desvio de personalidade. As nossas más tendências. São as más tendências, que é o que diz o Evangelho. Sabe que Então, você tenta, mas não consegue. Você tenta, não é porque eu não queria parar de ser arrogante, de gritar, de brigar, eu não dou conta, uma coisa não me deixa. Essa coisa é porque você tem sido assim em várias encarnações. E agora está na hora de acabar com isso. Né? Então a gente tem que. Por isso que foi dito para a gente: conheça-te a ti mesmo. Então começa a pensar essas coisas que você tanto quer, mas não consegue, não dá conta. Então é nela que você tem que focar a sua encarnação atual e dar um jeito de solucionar. Porque se a justiça divina entrar no meio da história, eu sempre falo que a paciência divina tem limite, a misericórdia não, mas a paciência tem. Né? Aí a gente pega, é onde a doença entra na história. A doença, algumas dificuldades físicas vão entrar na história, é isso aí. Quando a gente não está dando conta de superar aquilo. Aí vai ter que ser uma forma, um remédio mais amargo, um pouco. Mas é para a gente vencer, não é para punir, não. Tá? É para a gente dar conta. Para a gente dar conta, né? Então aquele que não deu conta de parar de beber, vai desencarnou bebido, de novo. Na próxima vai vir com uma cirrose de novo. Com aquele botão alto na boca, ele não tem nem jeito de matar a reta dele. Que é aí que ele vai aguentar segurar as pontas. Não é punição, não. É para ele dar conta de não fazer aquilo. Mas infelizmente vai ser doloroso. Porque não tentou, né? Não tentou de outras maneiras. Como a gente está aqui na doutrina, com esse conhecimento, tem que tentar agora. E tem que fazer uma força. É o que ele falou, tem que fazer força, tem que negar a si mesmo, pega a cruz e vem. Que vai valer a pena depois. Então você tem que se analisar. E perceber aquilo que mexe com você e você não consegue dar conta de resistir. Quando não vai pela amor, vai pela dor. E a dor é esse processo, né? De uma força, vamos dizer que essa dor é uma força para você superar aquilo. E assim, eu acho assim que quando a gente não dá conta, não está conseguindo dar aquela conta, a gente tem que lembrar que a gente tem um mentor que está ali ajudando horas. A gente, buzinando 24 horas a gente. Que ele quer então, isso é uma tarefa do plano espiritual, né? Ele ajudar. Igual a casa tem tarefa, essa tarefa é do plano espiritual também. Se candidata vindo tutelar a nossa encarnação. Porque às vezes a gente pede ajuda para a gente ter força, ter aquela vontade, e não escuta. Mas não faz por onde. Não abre não o faz por coração onde. para escutar. Tem que fazer por onde. Tem uma lição boa para o livro Segue-me. O capítulo titula assim: não peques mais. Lá mais no final vai falar exatamente isso. Não adianta eu ficar pedindo ajuda lá se aqui eu não colaboro. Se eu ainda continuo procurando fazer as mesmas coisas erradas. Aí não adianta a ajuda deles. É igual aqui mesmo na casa espírita, né? Vem, toma passe, lê o capítulo 19 do livro Missionários da Luz. A rapaz está tomando passe pela 10ª vez pela mesma coisa. Mas não, agora vai ficar por conta deles. Mas deixa a vida mostrar para ele, depois ele volta. Porque ele não aceitou o auxílio, né, do plano espiritual. Então a gente vem cá pedir, a gente pede, mas eu tenho que fazer minha parte, senão eles não conseguem me atingir com os benefícios, não. Né? Bom, eu tenho que me analisar, tentar ver o que tem em você, que você não dá conta de vencer. Normalmente isso vem com a gente há muito tempo. E agora está na hora de resolver isso de uma vez. É de novo. Antes que a justiça divina entre no meio.
Santo Agostinho reflete, hora de dormir reflete, mas a gente sabe, né, aquilo que a gente não está dando conta. E aquilo que a gente pensa todo dia, é o nosso desejo central. Que a gente pensa todo dia, tá a mesma coisa, vamos ficar de olho nele. Ele pode ser o nosso ponto de ataque. Né? Porque também é por ele que os obsessores também têm acesso a nós. Tem que tomar cuidado com os pensamentos repetidos que são negativos, né? Porque é por ali que eles vão nos pegar pelo pé. Tá? Então é uma autoanálise que a gente precisa fazer. E aí tentar vencer da melhor maneira. Obra para explicar essas coisas todas tem. Deu aí, né? Essa passando, que às vezes o assunto vai, né? Gente, nosso tempo já passou ali, nós vamos fazer a nossa prece final, a pedido do nosso irmão. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Santíssima, pedindo, Senhor Jesus, que nos dê força para essa caminhada. Não nos falte a fé, a coragem, a esperança, mas principalmente o amor, que Ele possa ser o norteador de nossas vidas, para que tenhamos força para seguir em frente com o que o Senhor nos pede, que possamos fazer o que o Senhor nos disse, seguir o Teu Evangelho. Sabemos que muitas vezes, Senhor, nos traz lágrimas, mas é para um futuro de felicidade. Que o Senhor ilumine a todos nós, ilumine essa casa, que ela possa manter suas portas abertas àqueles que necessitam de auxílio, e que nesse momento possamos voltar aos nossos lares melhor que quando chegamos aqui. E tenhamos força para manter do lado de fora desta casa, no caminho da nossa casa, a mesma vibração que nós temos aqui agora. Esse entusiasmo, essa alegria, essa força de vontade, essa vontade de modificar, que ela possa permanecer durante a semana e todos os dias pela frente. Que nós possamos nos empenhar cada vez mais em seguir o Teu Evangelho, pois que é para o nosso próprio bem. Que o Senhor ilumine a todos, todos fiquem em paz e que Jesus nos acompanhe. Vamos agradecer o nosso irmão professor Jurandir por essa palestra magnífica e vamos aproveitar as palavras dele para amenizar o peso da nossa cruz.